Olá, bem-vindos ao canal Insights. Hoje, em mais um encontro muito interessante. Hoje eu converso com a Glauci Rosa, mais conhecida como Gal Rosa. A Gal é terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia. Ela é praticante de meditação Raja Yoga há mais de 20 anos. Atualmente, ela também tem se dedicado ao hobby do ciclismo, praticante de mountain bike, e ela tem o maior portal da América Latina para o segmento 60 mais. Gal, muito bem-vinda ao canal. É um prazer conversar com você hoje, principalmente sobre um tema que eu acho que é um tema intrigante, que são as novas tecnologias e o futuro da humanidade. Obrigada, Patrícia. É uma alegria receber esse convite seu. Quero parabenizar pelo Insights, pelo seu canal no YouTube. Olha, eu fico acompanhando quantas pessoas visualizam em curto espaço de tempo e você está muito bem, viu? Obrigada. Todos os vídeos, quando você lança, eu vejo que conseguiu um alcance interessante. Falei, olha que interessante. Muito bem, parabéns mesmo. Então, esse tema é um tema intrigante, como eu falei, porque é uma discussão, inclusive, uma discussão atual em vários meios, não é, sobre os rumos da tecnologia, da inteligência artificial. A gente também sabe que exatamente porque nós muitas vezes não sabemos como usar tanta novidade, isso acaba acarretando alguns males que antigamente não eram tão frequentes. A gente vê que é crescente, por exemplo, o número de crianças com sintomas de ansiedade. A gente vê também que existem pessoas que acabam gerando um certo isolamento social e perdendo essa capacidade de se comunicar ao vivo e a cores, digamos assim, em carne e osso. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é exatamente essa, quer dizer, existe um limite para o uso da tecnologia? Qual é a melhor forma de nós tomarmos benefício de toda essa tecnologia, de todos esses recursos que estão presentes à nossa disposição hoje? Então, Patrícia, eu gosto muito de conversar sobre tecnologia e inovações, como eu vejo a tecnologia, né? Se a gente traduzir, eu gosto muito de fazer isso, de entender ali as partes que formam a palavra, no caso do nosso português, tecnologia. Então, tecnologia é o conhecimento de técnicas, né? Então, o que que é o conhecimento de técnicas? Tudo que está ao nosso redor foram técnicas desenvolvidas e descobertas pelo ser humano, pelo homem. Logo, a tecnologia, ela é a nossa criação, né? É algo que vem de dentro para fora, a criação da mente humana. E as novas tecnologias, elas também não deixam de ser isso. Elas são a criação da mente humana. E o que que a mente cria com tudo que ela faz? Ela sempre vai criar o entendimento de onde é que ela veio, para onde é que ela vai, com o propósito de atingir a felicidade. Então, eu gosto sempre de pensar em tecnologias, principalmente as que elas nos mostram caminhos de soluções incríveis, né, de alta velocidade para problemas muito complexos. Então, ela me mostra sempre um caminho de alcance à felicidade. Só que existe uma forma da gente compreender isso, porque a mente humana, como ela tem o seu fundamento, o seu princípio divino, mas ela se perdeu no mundo da matéria, né? E isso faz com que a mente humana seja diferente da mente de Deus, né? Nós temos uma existência dual. Então, nós sempre vamos usar na história da humanidade coisas para o bem e coisas para o mal. Então, onde é que eu quero chegar com esse raciocínio? Que a tecnologia ela tem o seu lado obscuro, a- mesmo ela tendo sido criada, e aí a gente vai ver em todos os estudiosos, todos os resolver algum problema para aliviar aquela dor, para aliviar aquele sofrimento. Só que no meio do caminho as coisas se distorcem, não é? Então também a tecnologia tem o seu lado escuro e o seu lado iluminado. Uhum. E aí, como eu acredito que a nossa jornada, porque é ao vivo, se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz na vida
mesmo que não esteja certo, tá? Mas tudo que a gente faz é procurando um lugar de conforto e de felicidade. Quando eu faço algo que tem essa intenção, né, de procurar um lugar de conforto e de felicidade, que foge das regras sociais, por exemplo, as pessoas que cometem crimes, né, é porque ela está muito distante daquela natureza dela. Então, como eu parto desse princípio que tudo que existe deve nos conduzir para a felicidade, eu gosto de olhar para a tecnologia sempre com esse viés, tomando cuidado para as armadilhas do lado obscuro que ela nos traz nesse mundo de dualidade. Eu Interessante. acho que é por aí, né? E é por Não sei isso, se você justamente. concorda. Não, eu concordo completamente, mas é justamente, eu acho que daí é que vem essa necessidade de manter um equilíbrio entre todo o avanço tecnológico, o desenvolvimento tecnológico, mas também o desenvolvimento do ser humano, né? Para poder não apenas criar esse equilíbrio, mas para que o ser humano ele tenha domínio sobre a sua criação, né? Sobre a sua Isso. sobre toda essa tecnologia, ou seja, colocando a tecnologia a serviço, não é, da vida humana e não como um substituto, digamos assim, né? Onde você de repente tenta forjar as experiências que são experiências humanas através de meios tecnológicos, se abstendo de viver essa realidade. O que que você acha disso? Perfeito. Gosto de criar uma imagem com relação a isso que você fala, que é assim: se a tecnologia é algo que parte da criação humana, qual que é essa fonte da criação humana, né? É, e aí a gente entende, né? Vamos chamar aqui de consciência humana, né? Assim, qual que é a natureza da consciência humana, do ser humano, né? Então, vamos entender e combinar aqui que é uma natureza metafísica, não parte do corpo. Se é uma natureza metafísica, onde a mente está localizada com todos os seus artefatos, né, dos pensamentos, das ideias, qual que é o princípio dessa fonte? No meu entendimento, e eu acho que também a gente pode combinar nesse tipo de raciocínio, essa fonte primária, ela é muito pura e poderosa. Agora, imagina o tanto de conhecimento que na nossa forma primária e original está ali naquele ponto de luz, naquela consciência. E que a partir do momento que essa consciência começa a se desdobrar em conhecimentos que viram técnicas, então a tecnologia, a gente começa a visualizar um mundo super complexo. E olha só, nós chegamos num ponto da humanidade que praticamente tudo foi inventado. Mas como se não bastasse, nós ainda não exploramos tanto esse mundo metafísico, que no entendimento de uma mente muito conectada a questões cerebrais e cognitivas, que são parte da nossa natureza física, não recebe nome de espiritualidade, mas recebe o nome de espaço virtual. Hum. Nesse espaço virtual, a gente tem um desdobramento de tudo aquilo que a gente já criou no nosso mundo físico, mas agora de maneira virtual. E que se eu não tiver clareza mental, eu acabo confundindo as linhas de raciocínio, criando uma ilusão na minha vida. É onde a gente perde o domínio sobre as tecnologias digitais, por exemplo. Onde a gente perde o domínio sobre as inovações, onde a gente excede, né? Porque a gente acaba, como a nossa mente é uma mente super potente e que o mundo físico, quando eu falo mundo físico aqui no raciocínio, eu estou falando da educação, que cada país, cada cidade, cada família tem a sua. Eu estou falando da cultura, que cada região, cada país, cada continente tem o seu. Eu estou falando dos atos sociopolíticos, das regras sociais, ou seja, nós ainda temos muitas matizes, né, para a gente não entender que existe só uma única forma de pensar. Existem zilhões de maneiras de pensar. Em cima dessas maneiras, existem zilhões a 10 mais do que isso, que é um número infinito, de combinações dessas vivências. O mundo virtual possibilita
a recriação do mundo físico, porque ele pega essas combinações possíveis e transforma em algo que eu não pego, mas eu vejo como possibilidade de existir. É como se a gente escancarasse todo o nosso potencial consciente para que as pessoas vissem o que tem dentro da nossa consciência. E, para mim, esse é o perigo. Se a gente não manter guarda na nossa intimidade, na forma como a gente pensa, se a gente não se resguardar no nosso jeito de ser, né, na nossa personalidade criada. Então, vamos trazer aqui para a minha experiência pessoal. Se eu não resguardar os valores que eu aprendi com a minha família, que num determinado momento eu comecei a desenvolver esses valores por conta própria, através do autoconhecimento, eu estou fadada ao que o mundo quer escolher para mim e fazer de mim. Ou seja, eu Sim. estou completamente virada ao avesso, porque no mundo virtual é onde eu consigo escancarar todas essas possibilidades imagináveis e que a gente achava inimagináveis no mundo físico. Mas no virtual eu posso recriar. E aí o que que a gente tem? A gente tem uma destruição da individualidade do ser que faz com que ele se autodestrua. Ele se autodestruindo, uma sociedade toda está fadada à autodestruição, né? É claro que aqui são explorações que eu faço com relação ao meu entendimento de tecnologia, mas quando a gente, então, olha, né, por exemplo, né, vamos extrapolar aqui, tá? Porque é isso que as mentes dos cientistas, dos estudiosos também fazem. Eles extrapolam o que mais pode acontecer. Por exemplo, depois da era Google, a gente imaginava que nada mais iria acontecer, né? Imagina, na verdade, assim que veio a internet com e-mail, a gente imaginava, meu Deus, mas o que mais pode acontecer? Veio o Google. Nossa, mas o que mais pode acontecer? Porque o Google concentra todas as informações praticamente do mundo inteiro. Veio a inteligência artificial, que na verdade não nasceu agora, né? Ela é antiga, ela começa com o. Me esqueci o nome dele, mas é o criador, inclusive, que deu origem ao que a gente chama de CAPTCHA, que é a verificação de fatores quando a gente entra em plataformas que pedem medida de segurança. Turing é um alemão que na década, um pouco antes da Primeira Guerra, o Turing criou a inteligência artificial para tentar descobrir, revelar os códigos Morse, que eram trocados durante a guerra com a Alemanha, para a Inglaterra poder ser salva. Dali começou-se a entender o que a gente poderia reproduzir em termos de dados e transformar isso tudo para um ambiente de inteligência recriada, fora do homem. A inteligência artificial data do começo do século XX. Hoje a gente está conhecendo que a inteligência artificial ela já está super desenvolvida. Chega aos olhos da população do mundo todo. Se eu não tenho conhecimento, entendimento dessa. Eu não preciso ser um expert, né, na história da tecnologia, mas se eu não tenho um entendimento do meu propósito de vida, a minha relação com a minha existência e que sou eu que posso controlá-la, ao invés de ser controlada por ela, eu acabo destruindo a minha felicidade, né? Então, imagina aqui que eu tenho todas as informações ao meu alcance quando eu abro, por exemplo, um ambiente virtual. Se eu não souber fazer a leitura desse ambiente virtual conectado ao meu propósito de vida, eu sou uma pessoa em risco constante a cada clique, né? Se eu não estou, quer dizer, estar em risco constante eu vou sempre estar, né? Além do mais, eu vou estar muito distante da minha felicidade, eu vou estar sendo vendido ou vendida para o mundo a cada passo, né? Então, para resolver esse problema de, ok, estamos no mundo dual, tudo é para o bem e para o mal, eu quero ficar só para o bem. Então, sempre se conecte ao seu propósito, porque através dele você vai conseguir escolher o que fazer ou não. Onde é que aquilo te conecta com a vida, a caminho da felicidade ou não? Eu respondi. Sim, na verdade, despertou outras perguntas aqui, né? Porque, pelo que você está falando, é fundamental, não é? Que
as pessoas elas tenham uma clareza com relação ao seu propósito de vida, ou seja, aonde elas querem chegar. É fundamental que elas tenham convicção, experiência, conexão com os seus valores, com seus valores internos. E aí entra essa realidade onde a gente vê que as famílias cada dia estão mais desestruturadas e as crianças dificilmente conseguem referências dentro de casa, não é? Muitas vezes as crianças hoje em dia elas aprendem, não é, através da mídia social. Essa é enfim, elas não têm mais um tutor dentro de casa, a presença do pai, da mãe. A educação também é um aspecto extremamente sensível, principalmente não é, aqui no Brasil, mas eu tenho certeza em vários outros lugares no mundo. E esses seriam, digamos, aspectos básicos para que a inteligência artificial pudesse se desenvolver num ambiente saudável e trazer benefício para a humanidade. Caso contrário, como você disse, nós vamos estar expostos, vendidos, ou então vamos ser escravizados pela nossa própria criação, né? A história do Frankenstein, de uma certa maneira, se repetindo, não é? Então, quer dizer, essa discussão, ela não é só a discussão, né? Quer dizer, hoje em dia existe em voga essa ideia de frear o desenvolvimento da inteligência artificial para entendê-la melhor. Mas, na realidade, a discussão emergente é justamente essa discussão sobre como promover o desenvolvimento do ser humano como um todo, não é? A gente poderia até trazer nesse cenário a própria questão da espiritualidade, como sendo essa questão do autoconhecimento, do reconhecimento dos seus valores. Então, de fato, existe esse contraponto entre o avanço tecnológico e o nosso desenvolvimento espiritual, eu diria. Pois é, você está tocando num assunto que é assim. Será que o nível de conhecimento da própria consciência, né, o nível de conhecimento de si, da própria consciência que desenvolve tecnologias, está no mesmo nível das tecnologias que ela acabou descobrindo, né? Ou seja, nós estamos preparados para viver este mundo que a gente sonha e projeta pelas redes sociais? Quando eu me conecto com conteúdos de muito felizes, lugares maravilhosos, vida perfeita. E aí é que vem todo o perigo e que destrói realmente as relações, principalmente a partir dos núcleos familiares, porque se a família educa, né, de uma forma antiga a geração de hoje, a gente já vê que não dá liga, né? Os meninos, as crianças, os jovens de hoje, eles não aceitam, nós mesmos não aceitávamos a forma como os nossos pais nos criavam, né? Então, os jovens de hoje não aceitam esse tipo de educação. Porém, o domínio do conhecimento na minha geração, na sua geração, ainda era restrito para os mais novos, né? Hoje, os pais querem manter a mesma, quer dizer, no pensamento, mas na minha época não era assim, não era isso que eu fazia, os meus pais, enfim, querem tentar um modelo de educação que não se adequou ao mundo atual junto com as tecnologias e é onde tudo desencarrilha. Por quê? Porque as crianças, elas acabam trocando o heroísmo do pai que sabe tudo pelo Google, por exemplo, ou pelos vídeos. Então, eu me lembro muito que eu adorava perguntar as coisas para o meu pai, porque ele me respondia tudo quando eu era pequena. Eu achava aquilo um gênio. E isso mantém a hierarquia, que é importante. A hierarquia, ela tem o seu nível. A gente precisa de ter hierarquia numa sociedade para haver harmonia. Nós não estamos no mesmo nível, e isso não significa que tem uns melhores do que os outros, não. Diferentes e complementares. Então, a gente começa a perder essa hierarquia, e junto com a hierarquia vem respeito, consideração, admissão, ou seja, uma série de valores importantes para a harmonia social. A gente começa a perder isso dentro de casa.
né? E aí, por que que os meninos procuram mais no Google do que no pai, por exemplo? Mais na internet do que no pai? Ou porque o pai está ausente, preocupado com capital, com trabalho, com dinheiro, né? Ou porque ele está cansado e não consegue, um cansaço mesmo espiritual, assim, não consegue manter a satisfação junto com a sua família, no seu núcleo familiar, então não tem paciência para os filhos. Então, de uma certa forma, os diálogos internos na família, hoje em dia, são pouquíssimos, quase nenhuma família consegue manter esse diálogo. Há uma certa tirania da geração uh, de hoje, a gente chama de geração alfa, ou então tem a geração Z também. Eu sei que eu sou da X, mas tem a Z, tem a alfa, tem os millennials, né? Então, há uma certa tirania do conhecimento que é exercitado dentro do núcleo familiar, né? Por algum motivo, os pais deixaram de ser a fonte de informação segura para os seus filhos, e os seus filhos começam, então, a aprender fora de casa e começam a ter a lei que é necessário a qualquer ser humano, independente de sistema político, de ordem social. As leis começam a ser aquelas que eles aprendem do lado de fora, né? E aí, esse lado esquisito, né, da tecnologia da informação, que hoje globaliza tudo, é muito perigoso quando a família não está adequando a educação para os seus filhos no mundo atual. Então, eu acho que o que conecta com o que você perguntou é assim: nós precisamos nos adaptar ou entender como é que a gente nivela a nossa consciência à criação que nós estamos fazendo. Porque é assim, Patrícia, qual que é o seu sonho? O meu sonho parar de trabalhar, ter uma renda que todo mês caia na minha conta, para que eu possa viajar mais, para que eu possa ficar disponível para outras coisas bem legais do que trabalhar. Ok, mas eu estou com 23 anos. Eu vou parar de trabalhar agora, porque se eu parar de trabalhar agora e ganhar uma renda nesse nível para poder viajar, para poder curtir, que tipo de viagem que eu vou fazer? Quais intenções? Eu vou curtir como a vida? Não vai ser boa coisa. Por quê? Porque eu não estou amadurecido para dar conta daquele sonho. Então, eu vejo que essa é a questão, assim, a gente sonha, projeta mundos incríveis, situações incríveis com a tecnologia, mas a nossa consciência não acompanha. É onde vem as oportunidades de corrupção, de se corromper a educação, de se corromper os valores, porque o ser humano começa a querer dar saltos de desejo. Ele não está nem preparado para ter uma casa bonita daquela. Uhum. Né? Então, tem uma coisa que eu acho muito legal na espiritualidade, que é assim, existe uma lei do merecimento. A lei do merecimento, ela não vê raça, não vê cor, não vê gênero, não vê nada disso. A lei do merecimento é uma lei de que se você plantou, você vai colher. É o que a gente chama, né, de lei do karma. Então, isso não acontece para muita gente que não tem esse alinhamento do seu propósito com o que o universo maravilhoso que a tecnologia oferece, e aí começa a consumir a tecnologia para tampar buracos dos seus vazios existenciais, né? E querer Uhum. uma urgência de prazer muito alta, que é Uhum. algo, por exemplo, aí eu já posso emendar isso aqui na questão do alto nível de TDAH das pessoas, principalmente das crianças, e te digo mais, as pessoas acima dos 60 anos também. Nós estamos descobrindo TDAH em pessoas idosas. Por quê? Porque por mais que elas não sejam consumidoras de tecnologias virtuais, né, do acesso à internet, como os mais jovens são, elas acabam absorvendo a ansiedade dos mais jovens ali nos relacionamentos. Então, a demanda fica muito grande para um curto espaço de tempo, a pessoa não consegue dizer não porque ela não tem propósito para as coisas que ela faz. Quando você tem propósito, você diz sim para algumas coisas e não para outras. E as pessoas acabam perdendo isso em qualquer idade, né? A gente vê uma baixa capacidade criativa, eu estava até comentando isso com você, né? Assim,
uma baixa capacidade criativa da geração que está vindo, dos jovens que já estão aí, das crianças. Por quê? Olha só, para você rolar uma tela, você leva milésimo de segundo, um segundo. Você fica preso naquele conteúdo por algum tempinho. Se ele não te der serotonina gratuita, você rola a tela de novo. E aí você descobre na próxima tela a serotonina que você precisa, porque o ser humano precisa de serotonina para se sentir bem. Se a serotonina não vem com aquela tela, ele vai rolando até encontrar migalhas de serotonina para ele ficar bem. Só que essas migalhas de serotonina duram muito pouco tempo, até que ele pega a tela de novo. Diferente de uma serotonina produzida no esporte. Por isso que eu pratico ciclismo, que foi o esporte que eu escolhi. Diferente de uma serotonina que o seu organismo produz com o seu esforço. Aquela serotonina te dá um alívio, um bem-estar muito mais duradouro. É onde a tecnologia entra, tirando isso da gente, quando a gente não alinha a tecnologia com o nosso propósito. Para isso tem que ter autoconhecimento, eu entendo, né? É, Mas que tenhamos autoconhecimento. não, Não está nos livros, interessante. nas bancas. Eu acho que esse tipo de discussão, inclusive, esse tipo de diálogo que a gente está tendo, serve justamente para abrir os nossos olhos para determinadas discussões, não é? Ou para determinados aspectos que de repente ficaram renegados durante muito tempo, não é? A própria espiritualidade que foi assim mal entendida, não é? Deixada de lado em virtude, enfim, de todo é, o desenvolvimento do chamado mundo moderno, não é? Em que a atenção, o Uhum. tempo, a vida das pessoas acabou ficando completamente absorvida num mundo material, sensorial. Agora, existe um lado, não é, Gal, que é inegável, que é o lado positivo da tecnologia, né? E um aspecto que eu acho que é extremamente positivo diz respeito ao acesso ao conhecimento, né? Quer dizer, o conhecimento hoje ele está acessível e disponível para qualquer pessoa. Ou mesmo a capacidade, por exemplo, da conexão com pessoas à distância, né? Hoje o mundo se tornou pequeno, né? Você consegue, enfim, se conectar com pessoas ao redor do mundo inteiro com um clique. Então, eu queria que você também levantasse para a gente alguns aspectos positivos da tecnologia, já que a gente já falou bastante sobre, não é, os efeitos, e nem diria negativos, mas sobre os perigos, não é? E de que maneira que a gente tem que prestar atenção nesse contraponto. Mas quais são os aspectos positivos que você vê na tecnologia? Então, a tecnologia, ela vem, e isso eu acho assim, maravilhoso entender por que que é hoje que nós temos tecnologia e por que que não era, quer dizer, tecnologia, vamos falar agora da virtual, né? Das Uhum. inovações virtuais, onde a gente recria o mundo. Por que que é hoje, por que que não era na época do homem das cavernas, né? Então, claro, tem toda uma questão de desenvolvimento, mas que combina com a nossa necessidade. Então, nós sempre precisamos de estar próximo de outros seres humanos. O homem das cavernas também. Nós sempre somos sedentos, porque isso é inerente a ter que nascer, isso é do espírito. O espírito, a maior sede do espírito, para mim, é a sede por conhecimento. Porque se eu entendo que Deus, né, ele detém todo o conhecimento possível e o ser precisa ser diferente dele, então o ser tem sede desse conhecimento que está no todo possível, que é Deus, quando a gente se conecta com ele. Então, veja bem, hoje, a gente só conseguiria suprir determinados tipos de desejos que eu acho de direito nosso, como nos sentir conectados a outros seres humanos, a entender como é que outro país vive, eu não tenho condição de ir até lá, mas como é que lá funciona, ou seja, ampliar as minhas fronteiras, isso é um direito nosso, né? E hoje só é possível devido às tecnologias virtuais. Por quê? Porque o mundo está extremamente complexo, né? Hoje, para além das minhas relações familiares, que legal eu poder conhecer minha turma de ciclismo, né? Porque eu me conecto com eles online para a gente fazer os nossos arranjos presenciais.
né? Que legal eu poder falar com uma prima que quis ter outra vida num outro país e que tem anos que eu não vejo, mas eu sinto que ela está pertinho porque a gente está conectada ali, me mostrando foto, me mostrando o dia a dia dela. Então, é nosso direito sabermos o que acontece para além daquilo ali que a vida real me mostra. E hoje isso é possível com a tecnologia. Coisas práticas no dia a dia. Como é que eu consigo ampliar a minha noção de conhecimento teórico? Graças aos inúmeros artigos na internet. É claro que para saber quais são os melhores, é preciso entender como é que eu sei diferenciar onde estão os bons artigos ou não. Existem plataformas para isso, existem meios de assegurar as informações, né? Como é que eu faço uma operação financeira numa grande empresa que é importante para suprir o país de alimento, por exemplo, ou de determinado produto no mercado? Tudo é muito mais ágil porque a gente tem uma tecnologia para isso. Como é que eu resolvo questões complexas do SUS que exigem, hoje eu estou no SUS, né? Eu posso ver aquilo, que exigem alto gasto mental dos agentes de saúde. Eu estou ajudando num projeto que é mapear áreas. Imagina só, a gente tem que mapear uma área com 10 mil pessoas. E tudo vai começar da minha unidade. Imagina o gasto mental que é de você mapear cada casa com cada família e terminar esse mapa, se isso fosse só feito à mão, fotografado, mandado revelar num lugar. Quando eu terminasse esse mapa, provavelmente aquela realidade ali já está numa outra configuração. Então, a tecnologia está ajudando a gente, através do Google Earth, né, assim, está ajudando a gente a fazer isso de forma muito rápida. Eu estou assessorando essa parte tecnológica para elas, de uma forma muito rápida, para a gente ter, assim, em uma semana, 15 dias, 10 mil pessoas monitoradas. Para quê? Para que eu possa pensar nos problemas de saúde dela e não ficar perdendo tempo com dados, né? Então, esse é o lado bom da tecnologia. Ela acelera a solução de problemas. E existem coisas incríveis acontecendo, né? Existe um pequeno, mas muito significativo grupo de cientistas da tecnologia e da robótica. O Brasil tem pouquíssima participação nisso, mas a participação que ele tem é importantíssima, através de um professor que eu gosto muito, chamado Gil Giardelli. Vale a pena, eu já fiz uma pós de extensão com ele. Vale a pena procurar os cursos do Gil Giardelli. Ele mostra como é que a inteligência artificial ela está sendo utilizada para readaptar cidades depois de um caos, para prevenir caos futuros, para limpar os oceanos da poluição. Então, eles estão descobrindo, por inteligência artificial associado com robótica, como é que eles reproduzem um micro-organismo que come plástico, que come petróleo, que limpa os oceanos numa velocidade incrível, sabe? Então, como é que eles estão associando o robô, né, espelhado no ser humano, para a educação de crianças carentes? Como é que a questão do cuidado com pessoas idosas no Japão, eles lá têm um problema de falta de tempo das pessoas, é a cultura do Japão, de estarem próximos aos seus entes mais velhos. Os robôs fazem um trabalho muito interessante, mas na cultura deles, eles estão acostumados com a questão, né, da automatização, da tecnologia há muitos anos. É cultura do Japão a tecnologia. No Brasil, eu não acredito muito nisso, não, porque a gente quer afeto próximo. Mas olha que solução interessante para um país. Então, existem coisas incríveis, né? E isso nos conecta a uma transformação social para quem está olhando só por esse lado. O outro lado negativo atrapalha? Atrapalha, só atrasa um pouco mais. Mas o interessante é a gente não focar nesse lado negativo para que a gente consiga, em algum momento exato, acredito eu, tenho muita fé nisso, virar esse nosso modo de viver. Eu acho que o lado negativo, ele é importante que a gente tenha consciência justamente para focar no contraponto, na solução que a gente, né, enfim, mencionou aqui. Agora, não dá para anular, não é, com base nisso, todo esse efeito positivo e toda essa repercussão, até porque é um processo irreversível, né, Gal? Não dá para querer voltar atrás. E aí entra, não é, a última pergunta, né, que eu queria fazer para você, que tem a ver com essa ideia do paraíso, não é? Porque, se por um lado
a gente vê que o mundo ele está entrando num processo de decadência, não é? E a gente vê tantas guerras e tantos conflitos aparecendo. Existe no íntimo, no âmago do ser humano, sempre a esperança, não é? Por um mundo novo, não é? Por um mundo harmonioso. Eu acho que essa palavra harmonia, ou por uma experiência de plenitude, não é? Que se reflita de alguma forma no mundo onde a gente vive, na qualidade das nossas relações. E se por um lado, digamos que o estereótipo desse paraíso seja, não é a figura, pelo menos aqui no Ocidente, não principalmente nas culturas baseadas na Igreja Católica, não é? Existe aquele estereótipo de Adão e Eva, não é? Por outro lado, não é? Em outros lugares, em outras culturas, em outros saberes, existe essa ideia de um paraíso que é altamente tecnológico, aonde, por exemplo, a comunicação ela se dá através de telepatia, aonde não há doença, aonde os carros eles são carros voadores, não é? Aonde as construções elas acontecem rapidamente, a capacidade do mundo de se reconstruir, não é? Ela pode se dar no instalar de dedos. Então, você acredita nessa ideia de um paraíso tecnológico? Como é que você acha que a tecnologia pode trazer um mundo novo e essa experiência paradisíaca para a humanidade? Então, eu vou reorganizar a sua pergunta se eu acredito em paraíso tecnológico. Vou reorganizar da seguinte forma. Eu estou um pouco fanha, você está observando, né? Eu vou reorganizar da seguinte forma. Eu acredito que a tecnologia, ela é o caminho para trazer o paraíso, o mundo novo. Vamos chamar aqui de mundo novo, tá? De uma nova sociedade. E essa nova sociedade, ela vai ser o resultado da melhor tecnologia de todas. Tudo vai se converter. Quando a tecnologia chegar no seu auge, o que eu acho que ainda está muito longe. E se está muito longe, nós vamos ter muitos percalços, muito caos no meio do caminho, né? Muitas ameaças, porque é como você falou, a gente não pode ignorar, né? De jeito nenhum. O lado do não tem que existir, né? Para o contra-não, o contraditório, vamos dizer assim, nos alavancar para frente, né? Fazer com que a gente melhore e prove para o não por que ele não vai ganhar. O que vai ganhar é o bom, né? Porque é esse o nosso objetivo enquanto humanidade, a felicidade. Então, a tecnologia, ela nos leva para esse mundo novo, e o mundo novo é a expressão do estado perfeito da tecnologia. Patrícia, me fala se um celular pode ser de última geração do iPhone, pode ser o melhor de todos, o que ainda nem foi lançado, está ali no experimento da fábrica. Me fala se aquilo ali é uma tecnologia avançada. Não, tá no processo, porque é tanto botão, é tanto aplicativo, você tem que apagar tanta coisa, é tão complexo. Se fosse perfeito, todo mundo já saberia usar. Então, como não é perfeito, a prova disso é que a gente tem muita barreira digital com as pessoas 60 a mais, muita dificuldade de acesso, porque tem pessoas que não conseguem comprar. Então, não é isso. Mas a gente está no caminho, né? Eu acredito que vai ter uma grande purificação, e eu acho que é esse o nosso esforço, sabe? Assim, o nosso esforço é contrapor toda a maldade, todo o lado escuro, com invenções cada vez mais alinhadas com o nosso propósito existencial, junto com a criação do sonho que a gente está fazendo mentalmente. Porque é isso que a gente quer quando a gente vê os carros voadores já estão em teste. Né? Você está falando de casas de construção rápida, as casas já estão sendo construídas por impressão 3D. É muito legal ver. Nunca vi de perto, mas eu vejo alguns vídeos, né? Assim, como que é formado ali uma parede de um dia, um cômodo de um dia para o outro. É necessário um ser humano para guiar o processo. Nós não vamos ser excluídos desse processo. Acredito que a exclusão do ser humano também vai levar à destruição da tecnologia pela falta da mente humana que guie. Só que também vamos passar por um período de purificação. Então, quais seres humanos que vão estar aliados à tecnologia para essa nova sociedade surgir?
porque os seres humanos do mal vão se consumir com ela, né? Então, acredito, eu tenho certeza, que isso vai Bacana. acontecer. Enfim, a gente poderia continuar, né, também a nossa Nossa, conversa aqui durante horas e horas, mas o nosso tempo está se esgotando. com Eu queria te certeza. convidar, como praticante de meditação que você é há mais de 20 anos, para terminar a nossa conversa Ah, que honra. conduzindo as pessoas num momento, num minuto de uma experiência de meditação, de introspecção. Uhum. Ai, que honra, prazer. Então, vamos lá. Então, a gente pode se sentar da melhor forma possível, você que está aí vendo esse vídeo, ouvindo, respirar profundamente para a gente alinhar agora o nosso físico com o ritmo da nossa consciência, que vai se voltar para o lado interno, procurar um ponto fixo do seu ambiente para que você esteja desperto neste momento e mantendo a respiração de forma gentil, com esse olhar fixo, deixe ser percebido por você a tela da sua mente. As primeiras cenas, nesses primeiros momentos da nossa meditação, podem ser cenas que acabaram de acontecer, cenas conectadas ao ambiente onde você está. Aos poucos, você pode transcender essas cenas, mas utilizando-as também como pano de fundo. Quais são os sentimentos, os melhores sentimentos que te conectam com o seu ambiente, com as pessoas ao redor, com as suas cenas? Qual é a experiência que você tem ao estar inserido no seu ambiente, no seu lar, no seu ambiente familiar? Se você quiser pensar também no seu ambiente de trabalho, se for uma cena que te vem à mente, quais são as experiências que te conectam com este lugar? Tem que ser muito mais do que simplesmente existir num papel, que seja como filho, filha, ou que seja como um funcionário. Tem que ser uma experiência que te conecte profundamente com o propósito de você estar ali cumprindo esses papéis. E visualize que a partir dessa sua conexão, você consiga gerar transformação. Que tipo de transformação? A gente pode começar primeiro nos sentimentos que eu tenho pelos meus próximos. E posso melhorar esse sentimento. Quando eu compreendo que todos nós estamos no mesmo momento existencial, todos nós estamos sob fortes situações complexas que nos exigem a cada dia sermos um pouco melhores do que ontem. Porque no fundo, no fundo, o meu maior desejo é experimentar a felicidade. E eu começo a construir este caminho encontrando pequenos momentos felizes no simples ato de saber conectar os meus sentimentos a partir da minha casa, dos meus familiares ou do meu trabalho, com sentimentos virtuosos, paciência, amor, perdão, e a partir daí transformando as relações, compreendendo que tudo que está ao meu redor, os objetos, as coisas, a forma de trabalho, o sistema,
tudo foi criado com a ajuda da minha forma de viver também. Eu também sou responsável por isso. E quando eu faço esse exercício de me conectar através dos meus sentimentos de forma consciente com os outros próximos e com os meus ambientes imediatos, eu consigo projetar um mundo melhor, onde, utilizando os recursos, utilizando a minha inteligência, me dá um sentido muito mais de estar me levando para um mundo realmente desejado, de mais felicidade, do que ficar tampando buracos vazios dos meus desejos não realizados, de forma imediata, que sempre pode, no momento seguinte, querer que eu alivie com outro conteúdo, outra coisa, outro objeto, de forma que não vai sanar, não vai estar condizente com o meu propósito, meu maior propósito, que é experimentar uma felicidade mais duradoura, experimentar paz duradoura, sem perder a nossa essência individual, o nosso jeito de existir, meu estilo pessoal. E dessa forma, tudo que é criado pela mente humana, você vai saber separar entre bem e mal, aquilo que vai te trazer prosperidade. Eu inspiro, solto o ar, relaxo os ombros, vou trazendo a atenção novamente ao que está acontecendo aqui, a esse papo, né, esse vídeo, e me conectando com a minha realidade. Muito obrigada, Patrícia. Estou super feliz com essa conversa. Eu aqui agradeço, Gal, por compartilhar, enfim, tanta informação, tanta experiência. Também gostaria de agradecer aqueles todos que dedicaram algum tempo para assistir esse vídeo. Convidar vocês a se inscreverem no nosso canal para que vocês estejam sempre informados de todas as novidades que surgirem por aqui e também incentivá-los a compartilhar esse link com outras pessoas que também possam ter essa iluminação e tomar conhecimento e receber toda essa informação que a gente tem circulado por aqui, sempre procurando estabelecer essa ponte entre a atualidade, os desafios do mundo nesse momento e a espiritualidade, esse reservatório de sabedoria interior que reside em cada um de nós. Muito obrigada. Obrigada.